Eles não voltam porque te amam. Eles voltam porque perderam sua fonte de energia. A verdade é brutal. As pessoas raramente voltam por amor. Elas voltam por necessidade, por vazio, por ego. Elas vão embora pensando que a grama é mais verde, embriagadas pela novidade, buscando atenção e liberdade. Mas quando o barulho desaparece e o silêncio se torna mais forte, a realidade os atinge como um vento frio. Você não era apenas mais uma pessoa. Você era a estabilidade deles, a âncora deles, o combustível emocional deles. E uma vez que isso desaparece, uma vez que eles percebem que ninguém mais pode lhes dar o que você lhes dava, eles voltam, não como redenção, mas como desespero. Mas é aqui que a verdade estoica se impõe. O retorno deles não prova o seu valor. O seu valor nunca esteve em dúvida. O retorno deles apenas revela a dependência deles. A verdadeira questão não é por que eles voltaram. A verdadeira questão é se você se tornou forte o suficiente para não deixá-los voltar. Gostamos de acreditar em histórias de amor. Gostamos de pensar que quando alguém volta depois de terminar com a gente, é porque finalmente percebeu o quanto a gente significa para ele, que depois de nos magoar, trair ou abandonar, de repente acordou, curou suas feridas e decidiu nos amar da maneira certa. É uma ilusão reconfortante, mas é uma mentira. A verdadeira razão pela qual eles voltam é muito menos romântica e muito mais sóbria. Eles não voltam por amor. Eles voltam pela perda. Eles voltam porque o suprimento que antes tinham, a paciência, a compreensão, o perdão, a força tranquila que você lhes deu, se esgotou. Eles voltam porque o que acreditavam ser permanente desapareceu. E aqui está a parte que você precisa entender. As pessoas raramente processam o que deixam para trás. Quando vão embora, nesse momento, estão eufóricas pelo seu ego, embriagadas pela liberdade, cegas pela novidade, seduzidas pela atenção e acreditam que a grama é mais verde. Em outro lugar, acreditam que podem encontrar outra versão de você, mais fácil, mais nova. Mas as ilusões sempre desaparecem. A grama que parecia mais verde muitas vezes acaba sendo plástica. A atenção que buscavam se esgota. A liberdade que glorificavam se transforma em solidão. E quando isso acontece, quando o barulho se apaga e o silêncio começa a gritar, eles se lembram de você, não porque mudaram, mas porque perceberam que ninguém mais pode replicar a estabilidade que você lhes proporcionava. Você não era apenas companhia. Era o apoio emocional deles. Você era quem os ouvia quando o mundo não se importava com eles. Você era quem perdoava quando eles não mereciam. Você era quem fazia o caos parecer calma. E como você fazia parecer fácil, eles subestimaram seu valor. Eles achavam que sua paciência era ilimitada. Achavam que seu perdão não tinha custo algum. Achavam que sua lealdade era permanente. É por isso que eles voltam, não porque evoluíram, mas porque ficaram sem substitutos. Porque o que descartaram como comum era, na verdade, algo excepcional. E quando descobrem que o excepcional não se encontra em grandes quantidades, entram em pânico. Essa é a verdade estoica que você deve aceitar. O retorno deles não é uma validação do seu valor. Seu valor sempre esteve intacto. O retorno deles é prova de sua dependência. É um reflexo de sua incapacidade de construir estabilidade dentro de si mesmos. Eles voltam porque perderam o acesso à sua inteligência emocional, aos seus limites psicológicos, à sua capacidade de transmitir força disfarçada de suavidade. Mas aí está o perigo. Se você confundir o retorno deles com amor, você vai repetir o ciclo. Você vai abrir a porta de novo, na esperança de que desta vez eles tenham mudado, só para se encontrar exausto pelos mesmos padrões. Porque a maioria das pessoas não volta transformada. Elas voltam famintas.
famintas pela paz que não conseguiram encontrar em nenhum outro lugar, famintas pela estabilidade que nunca aprenderam a criar por si mesmas, faminto pelo suprimento que antes achavam que era infinito. Você precisa entender essa diferença. O amor dá a necessidade. O amor retorna com humildade, paciência e esforço. A necessidade retorna com urgência, direito e pânico. O amor consiste em construir algo novo. A necessidade consiste em recuperar o que foi perdido. E é aqui que o seu crescimento importa. Porque uma vez que você recuperou sua autoestima, uma vez que você cultivou a paz interior, uma vez que você aprendeu a disciplina da confiança tranquila, você vê através da ilusão. Você deixa de confundir desespero com devoção. Você deixa de confundir necessidade com amor. Você reconhece que o fato de eles te quererem de volta não significa que eles merecem você de volta. O estoicismo nos ensina a ver as coisas como elas são, não como gostaríamos que fossem. E a realidade é esta. Quando alguém te magoa e depois volta, a probabilidade de ter mudado de verdade é baixa. O mais provável é que se sinta desconfortável, apenas vazio. Não sente sua falta, mas sim do que você deu a ele. Essa verdade é dolorosa, mas libertadora, porque uma vez que você a internaliza, você deixa de esperar o retorno dele, deixa de prender a respiração, esperando o pedido de desculpas. Você deixa de construir sua cura em torno do reconhecimento dele. Em vez disso, você constrói sua cura sobre limites. Você constrói seu crescimento sobre disciplina. Construa sua paz nos seus próprios termos. Então, da próxima vez que alguém voltar depois de ter te magoado, não pergunte: ele me ama agora? Pergunte: por que ele realmente está aqui? Porque 9 em cada 10 vezes, a resposta não tem nada a ver com amor. Tem tudo a ver com perda. E essa é a verdadeira razão pela qual eles voltam. Não porque você não fosse suficiente, mas porque eles não eram. Não porque de repente se tornaram alguém novo, mas porque não conseguiram substituir os presentes excepcionais que você lhes deu uma vez tão generosamente. Mas aqui está o desafio estoico. Não deixe que o arrependimento deles o distraia do seu crescimento. Não deixe que o pânico deles destrua a sua paz. Não deixe que a necessidade deles redefina o seu valor. O seu valor nunca esteve em dúvida e o retorno deles não muda isso. Isso só prova isso. Quando alguém te magoa e vai embora, raramente é porque você não era suficiente. Na maioria das vezes, é porque se deixaram seduzir por uma ilusão, a ideia de que algo melhor, mais fácil e mais emocionante os esperava além de você. É a clássica síndrome da grama, mais verde do outro lado. Mas aqui está a verdade estoica. As ilusões sempre desmoronam sob o peso da realidade. Quando foram embora, não pensaram nos sacrifícios que você fez. Não se lembravam das noites em que você ouviu a dor deles, da paciência que teve quando estavam no seu pior momento, ou da constância que demonstrou quando ninguém mais o fez. Não estavam intoxicados, embriagados pela novidade, pela atenção, pela validação. Acreditavam que a liberdade significava felicidade, que outra pessoa poderia replicar a sua profundidade, que poderiam encontrar a paz num novo corpo, numa nova voz, numa nova distração. Naquele momento, o ego estava no comando e o ego sempre sussurra a mesma mentira. Você pode fazer o melhor, você pode ter mais, você nunca ficará sem opções. Então, eles vão embora, não porque você não tivesse valor, mas porque eles não tinham sabedoria. Eles confundem emoção com substância, validação com amor, conveniência com conexão. Mas é aqui que a realidade entra em jogo. A novidade desaparece. As novas pessoas acabam revelando os mesmos defeitos, as mesmas frustrações, os mesmos limites. A grama mais verde que eles perseguiam com tanto entusiasmo
Muitas vezes acaba sendo grama artificial, brilhante à primeira vista, mas sem vida. Quando olham mais de perto, descobrem barulho em vez de paz, caos em vez de conforto, atenção superficial em vez de presença condicional. E quando essa realidade se impõe, chega o frio, chega o vento. Porque agora eles se lembram que você não era apenas mais uma opção, você era um ecossistema. Não era apenas um parceiro, era estabilidade, inteligência emocional. Aquele espaço único onde eles podiam ser imperfeitos e continuar se sentindo seguros. E esse tipo de ambiente não se encontra em qualquer lugar. É por isso que tantas pessoas voltam depois de te magoar, não porque tiveram uma revelação, mas porque a ilusão que perseguiam finalmente desmoronou. As euforias temporárias desapareceram e, no silêncio que se seguiu, lembraram-se da única coisa que não podem replicar: a paz que a sua presença lhes proporcionava. Mas é aí que está o perigo. Quando voltam, muitas vezes dizem: agora percebo o quanto te amo. Parece romântico, até redentor, mas na maioria das vezes o que realmente estão dizendo é que a ilusão falhou. Então voltei para o último lugar. Me sentia completo. Isso não é amor, é necessidade, é desespero, é egoísmo disfarçado de clareza. É por isso que a inteligência emocional é essencial. Sem ela, você confundirá o retorno deles com uma prova do seu valor, quando na verdade seu valor nunca foi questionado. O que falhou não foi você, foi a ilusão deles. E, a menos que tenham amadurecido de verdade, a menos que tenham enfrentado o ego e construído um novo caráter, eles vão repetir o ciclo. Os estoicos nos ensinam a ver além das aparências. E a aparência aqui é o remorso repentino deles, mas por baixo dela esconde-se o mesmo defeito que os fez partir: a incapacidade de reconhecer o verdadeiro valor em tempo real. Se alguém só consegue ver o seu valor em retrospectiva, é porque ainda não aprendeu a honrá-lo no presente. Então, o que faz quando a ilusão desmorona e eles voltam? Lembra-se dos seus limites psicológicos. Lembra que o fato de alguém ter percebido que você é especial não significa que essa pessoa seja digna de experimentar sua singularidade novamente. Lembra que sua autoestima não é negociável e que sua paz interior não é uma porta giratória para aqueles que brincam com ela. A partida deles nunca teve a ver com sua falta. Teve a ver com a cegueira deles. O retorno deles não tem a ver com o amor deles. Tem a ver com o vazio deles. E se você esquecer isso, você corre o risco de perder tudo o que se esforçou tanto para conquistar. Então, da próxima vez que alguém te disser que cometeu um erro e que agora vê o seu valor, pergunte a si mesmo: eles me amam ou simplesmente sentem falta do conforto que eu lhes proporcionava? Eles me querem ou só querem escapar da solidão deles? Eles voltam como pessoas transformadas ou simplesmente como pessoas desesperadas? Porque as ilusões sempre acabam, mas seus limites decidem se você vai deixar o ilusionista entrar de novo. Quando eles foram embora, não deixaram só um relacionamento. Eles abandonaram uma fonte de suprimentos que achavam infinita. E quando a vida mostrou que eles estavam errados, quando tentaram encontrar essa mesma profundidade em outra pessoa e falharam, foi aí que voltaram. Não era apenas companhia, era o seu ecossistema. Você era quem os ouvia quando precisavam desabafar. Você era quem os perdoava quando eles menos mereciam. Você era a calma em suas tempestades, a âncora em seu caos, a mão firme que tornava seu sofrimento suportável. Mas como você fazia parecer fácil, eles subestimaram. Eles assumiram que era sua natureza, algo que você proporcionaria para sempre sem nenhum custo. Eles confundiram paciência com fraqueza, lealdade com permanência, coerência com obrigação, e por isso deram isso como certo. Isso é o que eles esqueceram. A energia emocional não é infinita. O perdão não é de graça e a presença incondicional
não é algo que você encontra todos os dias. Quando foram embora, acharam que o mundo estava cheio de substitutos. Mas a verdade é que o mundo está cheio de barulho, não de paz. Atenção superficial, não conexão profunda. Euforia temporária, não calma duradoura. Então, quando seu novo mundo desabou sob seu próprio vazio, quando a validação desapareceu e o caos voltou, eles se lembraram de você, não por amor, mas pela perda de seu ministro. Eles perceberam que ninguém mais lhes dava o que você lhes dava. E essa ausência gritava mais alto do que o orgulho deles podia silenciar. É por isso que as pessoas voltam, não porque de repente se tornaram seres humanos melhores, mas porque sentem falta da inteligência emocional que você tinha, da maneira como percebia o estado de espírito delas sem que dissessem uma palavra, da maneira como você lhes concedia graça sem levar conta, a maneira como você criava segurança sem exigir perfeição. Essas coisas são raras, não são fáceis de substituir, mas aí está o perigo. Quando voltam, muitas vezes apresentam isso como um amor redescoberto. Eles dirão: percebi o que tinha perdido. Agora vejo o seu valor. Mas a psicologia por trás do retorno deles não é o amor, é a gestão de recursos. Eles esgotaram suas outras opções e agora voltam para o último lugar, onde se sentiram completos. Você precisa aprender a reconhecer isso, porque se não o fizer, confundirá fome com afeto e necessidade com devoção. Você abrirá a porta pensando que eles querem construir, quando na verdade eles só querem se satisfazer. E uma vez que estejam satisfeitos, novamente, uma vez que seu ego se sinta alimentado, eles podem ir embora mais uma vez. É por isso que os limites psicológicos não são negociáveis. Você tem que ver a diferença entre alguém que volta para dar e alguém que volta para receber. Um volta com humildade, com ações coerentes, com vontade de crescer. O outro volta com arrogância, com palavras, mas sem mudanças, com a necessidade de consumir o que perdeu. E essa é a verdade. Quando alguém trata seu amor como um suprimento, ele se desqualifica para recebê-lo de volta, porque o amor não foi feito para ser consumido como combustível. Ele foi feito para ser honrado, protegido, correspondido. Então, deixe-os voltar se precisarem, mas não confunda o vazio deles com evolução. Não confunda o desespero deles com devoção. E, acima de tudo, não traia sua própria autoestima, dando energia a alguém que só sabe esgotá-la. Os estoicos nos lembram: o que você permite é o que vai continuar. Se você permitir que te tratem como um recurso inesgotável, assim será. Mas quando você para, quando se mantém firme, quando encarna uma confiança tranquila e se recusa a ser usado, você lhes dá uma lição. Eles nunca esquecerão que uma presença como a sua é uma oferta única, e essa é a ironia. Eles voltam pensando que você continuará sendo sua fonte de abastecimento, mas quando voltam, você cresceu, você se curou. Você percebeu que o sacrifício sem reciprocidade não é amor, é traição a si mesmo. E você escolheu a paz em vez dos padrões. Então, deixe-os sentir falta do suprimento. Deixe-os lembrar do que não podem substituir. Deixe que percebam tarde demais que o que consideravam infinito era, na verdade, algo excepcional. Porque quando você deixa de desempenhar o papel de fonte de suprimento, você se torna algo muito maior do que o habitual. Quando alguém te magoa, você pode sentir uma pontada de culpa. A culpa é aguda, mas efêmera. É fácil enterrá-la sob distrações, afogá-la com barulho ou sufocá-la sob novos relacionamentos. A culpa sussurra e a maioria das pessoas aprende a ignorá-la. Mas a solidão não sussurra. Ela ruge e quando o mundo fica em silêncio, ela se torna ensurdecedora. É por isso que muitos voltam depois de causar dor,
não porque enfrentaram sua culpa, mas porque não conseguem mais silenciar sua solidão. Aí está a diferença. A culpa é interna. Pode ser racionalizada. Eu tinha meus motivos. Eles vão superar. Não foi tão ruim assim. É leve o suficiente para ser carregada, especialmente quando o ego a defende. A solidão é externa. Ela invade os quartos vazios, aparece nas noites tranquilas, aparece quando seu telefone permanece em silêncio, quando ninguém liga para você, quando as pessoas a quem você recorreu não se importam como você se importava. A solidão é implacável, impossível de ignorar. Então, enquanto a culpa pode ser adormecida, a solidão exige atenção. E é aí que eles voltam, não porque mudaram, mas porque o eco da sua ausência se tornou insuportável. Pense nisso. Quando você estava lá, absorvia as tempestades deles, os ouvia quando estavam arrasados. Você fazia com que se sentissem vistos em um mundo que raramente olha além da superfície. Mas agora esse espaço desapareceu e o silêncio se tornou um espelho. Eles não podem escapar. Eles se lembram do som da sua voz, não por culpa, mas por necessidade. Eles se lembram da sua paciência, não porque finalmente a respeitem, mas porque ninguém mais a oferece. Eles sentem o vazio onde antes estava a sua energia. E quanto mais tempo você fica em silêncio, mais forte esse vazio se torna. E aí está o paradoxo. O seu silêncio faz mais do que a culpa deles jamais poderia, porque a culpa os incomoda. Mas o silêncio os deixa em pânico. Ele os confronta com uma possibilidade. Eles nunca consideraram que você realmente tivesse ido embora, que tivesse se desapegado, que tivesse encontrado paz interior sem eles. É por isso que o silêncio é uma ferramenta estoica tão poderosa. Não é passividade, não é fraqueza, é um limite ativo. Ao se recusar a discutir, explicar, perseguir, você permite que a realidade fale por você. E a realidade é uma professora mais dura do que qualquer confronto. Mas aí está o perigo. Quando eles voltam sob o peso da solidão, muitas vezes disfarçam isso como amor. Eles dirão: sinto sua falta, tenho pensado em nós. Mas o que eles realmente sentem falta é do alívio que a sua presença lhes proporcionava. Eles sentem falta da maneira como você os protegia de si mesmos. Eles sentem falta do conforto que você lhes dava, não da conexão que eles não souberam proteger. É por isso que a inteligência emocional é crucial. Se você confundir a solidão com amor, vai reabrir a porta para o mesmo ciclo, porque alguém impulsionado pela solidão não busca um relacionamento, mas um refúgio. E uma vez que a tempestade interior passe, uma vez que se recarreguem com a sua energia, é possível que vão embora novamente. Os estoicos nos lembram que devemos ver além das aparências, atravessar as ilusões e a fantasia. Aqui está o equívoco de que o retorno deles equivale à redenção. Não é assim. A redenção requer crescimento, humildade, responsabilidade. A solidão requer apenas desconforto, e o desconforto por si só não transforma o caráter. Então, qual é a lição? É entender a diferença entre culpa e solidão. A culpa pode levá-los a refletir, mas a solidão os leva a agir. E se a ação deles é simplesmente fugir do vazio, então o retorno deles não tem nada a ver com você. Tem a ver com eles. É por isso que seus limites psicológicos são importantes, porque sem eles, você vai se deixar enganar pelo barulho do desespero deles. Você confundirá a ausência com afeto, mas com limites, você pode se manter firme. Você pode reconhecer que eles não estão aqui para construir, eles estão aqui para consumir. E você pode escolher não repetir o padrão. Seu silêncio não é uma sala de espera para a solidão deles. É uma declaração da sua autoestima. Diz: não preciso explicar por que fui embora. Minha paz não está à venda.
Minha presença não é uma cura para o seu vazio. Esse é o tipo de confiança tranquila que te protege de ficar preso de novo. Então, deixa que eles lutem com a solidão deles. Deixa que o silêncio ensine a eles o que a culpa nunca conseguiu. Mas não confunda o desconforto deles com devoção, porque o homem ou a mulher que realmente te valoriza não espera você ir embora para ver o seu valor. Eles honram você. Alguém te magoa e vai embora. Parte do ego deles. Eles esperam que você desmorone. Eles imaginam que você vai persegui-los, que vai implorar, mostrando que eles ainda são importantes para você. Sua dor é a prova do poder deles. Suas lágrimas são a confirmação de que eles foram inesquecíveis. Sua raiva é a certeza de que eles ainda ocupam um lugar no seu coração. Mas e quando você não desmorona? O que acontece quando, em vez de persegui-los, você fica mais tranquilo? Em vez de se destruir, você se constrói. Em vez de se perder, você se levanta com uma confiança tranquila. É aí que o ego deles recebe o maior golpe. Não é só que eles sentem sua falta, é que eles não suportam o reflexo que você devolve ao olhar deles. Perceber que a ausência deles não o destruiu. Para pessoas cuja autoestima depende do controle, isso é insuportável. Elas se alimentam de saber que ainda afetam você. Mas quando seu silêncio nega essa prova, o ego delas começa a entrar em pânico. Elas se perguntam: sou realmente tão fácil de esquecer? Eu alguma vez importei? Esse pânico é o que as faz voltar, não o amor, mas a necessidade desesperada de se sentirem importantes novamente. Essa é a psicologia dos retornos impulsionados pelo ego. Eles não voltam para reconstruir. Eles voltam para testar você, para ver se você ainda reage, para verificar se ainda podem ocupar um lugar no seu coração. Não se trata de você, trata-se deles. Trata-se de recuperar a sensação de importância que perderam quando você parou de dar a eles. E essa é a verdade. A validação é viciante. Quando você discutia, alimentava o orgulho deles. Quando chorava, inflou o ego deles. Quando implorava, reafirmava que eles ainda eram importantes. Mas quando tudo isso parou, quando você redirecionou sua energia para dentro de si, quando sua paz interior se tornou mais importante do que o caos deles, o suprimento da droga acabou. E, como qualquer viciado, eles vieram em busca de outra dose. É por isso que você precisa ficar alerta, porque os retornos impulsionados pelo ego são alguns dos mais manipuladores. Eles vêm envoltos em desculpas, disfarçados de arrependimento, vestidos com as palavras certas. Mas, por baixo da superfície, o motivo não é o amor, é a validação. Eles não querem que você volte porque te valorizam. Eles querem que você volte porque valorizam como você os fazia se sentir. E aí está o perigo. Se você confundir o ego deles com afeto, você vai reabrir a porta só para se sentir exausto de novo. Porque, uma vez que o ego deles estiver satisfeito, uma vez que eles confirmarem que ainda são importantes, eles podem desaparecer tão rápido quanto voltaram. Os estoicos nos lembram da opinião dos outros. Não é da sua conta, e isso é especialmente verdadeiro quando essas opiniões têm origem no ego. Sua tarefa não é alimentar a frágil imagem que alguém tem de si mesmo às custas da sua paz. Sua tarefa é proteger seus limites psicológicos e se recusar a se tornar um espelho da insegurança de outra pessoa. Pense nisso dessa forma. Se eles voltarem e você não der nenhuma reação, o que acontece? Eles ficam ou desaparecem novamente quando percebem que a dinâmica de poder mudou? Esse é o verdadeiro teste, porque o amor permanece mesmo sem validação. O ego vai embora assim que sua fome é saciada, e é aí que o seu crescimento importa mais. Quando você se mantém firme em sua autoestima, quando permanece tranquilo em seu silêncio, quando brilha sem precisar provar nada, você muda o roteiro de repente.
São eles que se questionam. São eles que ficam inquietos à noite. São eles que são atormentados pela realidade de que sua ausência não o definiu, mas o refinou. Essa é a ferida que o ego deles não consegue curar. Não é que eles tenham perdido você, mas sim o poder que tinham sobre você. Então, quando eles voltarem, não se deixe enganar pela urgência. Não confunda desespero com devoção. Não confunda ego com evolução, porque uma pessoa que realmente te ama não volta para recuperar o controle. Ela volta para reconstruir a confiança, para honrar a sua presença, para se encontrar com você com humildade. Qualquer coisa menos do que isso é ego, não amor. E uma vez que você compreenda isso, nunca mais confundirá o pânico deles com paixão. Você verá claramente. Eles não voltaram porque você é esquecível. Eles voltaram porque você é inesquecível. E essa verdade os aterroriza. Mas para você, essa verdade é libertadora, porque agora você sabe que não precisa que eles precisem de você. Você não precisa alimentar egos frágeis. Você não precisa provar seu valor. Seu valor é demonstrado cada vez que você permanece firme em silêncio. Cada vez que escolhe a paz, em vez do caos. Cada vez que se recusa a baixar seus limites para acalmar a insegurança de outra pessoa. E, nessa força, você se torna único. O ego deles nunca poderá substituir a lembrança de que você sobreviveu sem eles. Quando alguém volta depois de ter te magoado, a história que conta muitas vezes soa como uma redenção. Percebi o quanto você significa para mim. Agora vejo o que perdi. Quero consertar as coisas. As palavras soam convincentes, soam bem, mas por baixo da superfície, o que realmente está acontecendo não tem a ver com amor. Tem a ver com economia. Pense dessa forma. Você era a fonte de poder deles, o espaço seguro, o suprimento constante de energia. Eles sempre podiam recorrer a você para descarregar o estresse, encontrar consolo, sentir-se validados. Você era a conta bancária emocional deles, na qual depositavam paciência, perdão, estabilidade, mesmo quando retiravam mais do que davam. Quando foram embora, pensaram que poderiam encontrar outro banco. Eles presumiram que o apoio emocional estava em toda parte. Eles presumiram que poderiam obter a mesma lealdade, a mesma profundidade, a mesma segurança, só que com alguém novo. Mas o mundo não distribui uma moeda tão rara tão livremente. A maioria das pessoas é transacional. A maioria dos relacionamentos é condicional. O que você lhes deu não era comum. Era de primeira qualidade. E quando esgotaram esses substitutos superficiais, se viram falidos, vazios, esgotados. É aí que eles voltam, não porque estão prontos para dar, mas porque estão desesperados para receber novamente. Essa é a dura realidade. Eles voltam porque perderam seu suprimento. É gestão de recursos, não romance. Eles não buscam amor. Eles buscam alívio. Eles não voltam para construir um futuro. Eles voltam para repor o que a vida lhes tirou. E é aí que fica perigoso. Se você confundir esse retorno com uma reconciliação, vai acabar repetindo o mesmo ciclo exaustivo. Você dá, eles consomem, você cura. Eles esgotam, você perdoa, você esquece. Porque a necessidade não sustenta a conexão. Apenas sustenta a sobrevivência. É por isso que você deve olhar para as ações deles através do prisma da inteligência emocional. Pergunta a ti mesmo: eles estão aqui para agregar valor ou para extraí-lo? Eles estão dispostos a assumir responsabilidades desta vez ou apenas buscam conforto de novo? Porque alguém que realmente te ama retorna com humildade, com um esforço constante, com o desejo de dar mais do que recebe. Alguém impulsionado pela necessidade retorna com urgência, com pretensões e com promessas vazias. O estoicismo
nos lembra que devemos separar as aparências da essência, e a essência aqui é simples. O retorno deles não é prova de sua transformação, é prova de sua insubstituibilidade. Eles não se tornaram repentinamente alguém novo, simplesmente percebeu que o que você lhe proporcionava não se encontra facilmente em outro lugar. Mas essa constatação por si só não o torna merecedor de uma segunda chance, porque o amor não se baseia no consumo. O amor se baseia na contribuição. O amor não se mede pelo quanto alguém precisa de você, mas pelo quanto está disposto a investir em você. Se você permitir que alguém volte e volte a consumir, você não está se curando, está repetindo, não está sendo compassivo, está traindo sua própria autoestima. E cada vez que você deixa alguém tratar seu coração como um mercado, você ensina que sua paz está à venda. Mas é aqui que reside o seu poder. Você pode perdoar sem reabrir a porta. Você pode entender a fome deles sem alimentá-la. Você pode reconhecer o vazio deles sem se tornar a solução. É assim que funcionam os verdadeiros limites psicológicos, porque quando você escolhe os limites acima do desespero, você protege sua paz interior. Você deixa de ser um recurso e começa a ser um padrão, mostrando que sua presença não é um suprimento infinito que eles podem abusar. É um privilégio que deve ser conquistado. E aí está o paradoxo. No momento em que você deixa de estar disponível para o consumo deles, você se torna inesquecível, porque eles perceberão que não perderam apenas conforto, perderam o acesso a um tipo de presença que talvez nunca mais encontrem. Então, quando eles voltarem com palavras, procure provas, procure humildade, procure coerência. E se tudo o que você vir for necessidade sem esforço, fome sem responsabilidade, urgência sem paciência, feche a porta, não por amargura, mas por força, porque o amor não é uma transação e você não é um produto. Você não está aqui para ser consumido. Você está aqui para ser honrado. E quem não entender isso não tem lugar no seu futuro. Não importa o quanto batam desesperadamente à sua porta. Uma das armadilhas mais perigosas, depois que alguém volta, é confundir a necessidade deles com o amor deles. É lisonjeiro quando eles voltam. É gratificante quando dizem: sinto sua falta. Agora percebo o que perdi. Depois de toda a dor, depois de todo o silêncio, parte de você quer acreditar. Parte de você espera que as palavras deles signifiquem uma transformação. Mas, na maioria das vezes, você ouve a dura realidade. O retorno deles não é amor, é recuo. Não é devoção, é desespero. Eles não aparecem porque aprenderam a te honrar. Eles aparecem porque a vida os esvaziou e acreditam que você os preencherá novamente. E se você abrir a porta sem discernimento, cairá novamente no mesmo padrão que te destruiu em primeiro lugar. É o que acontece quando você confunde necessidade com amor. Eles chegam com urgência, mas sem humildade. Fazem promessas, mas não mostram uma mudança consistente. Dizem o que você significa para eles, mas não investem no que você precisa. Querem acesso, não responsabilidade. E como seu coração se lembra dos bons momentos, você quer dar outra chance a eles. Você quer acreditar? Desta vez é diferente, mas a sabedoria estoica exige clareza. Examine não o que dizem, mas o que fazem. Palavras são baratas. Padrões não têm preço. Quando alguém volta verdadeiramente por amor, não exige acesso. Respeita os limites. Não pressiona você. Assume a responsabilidade pelo que quebrou. Não só sente falta da maneira como você o fazia se sentir, mas quer aprender a fazer você se sentir valorizado. Mas quando alguém volta por necessidade, a atenção dele não está em você, mas em si mesmo. Ele não se preocupa com a sua cura, a sua paz, o seu crescimento. Ele se preocupa com a sua solidão, o seu vazio, o seu ego. Você se torna a cura para o mal-estar dele,
não o companheiro da transformação dele. E é por isso que é tão perigoso abrir a porta sem clareza. Você vai se sentir exausto de novo. Sua paz vai ser perturbada. Sua autoestima vai ser prejudicada, porque você está tentando construir o amor a partir da necessidade. E a necessidade é uma base fraca. Ela desmorona no momento em que é satisfeita. É por isso que você deve dominar os limites psicológicos. Limites não significam que você é frio. Não significam que você é amargo. Limites significam que você é sábio o suficiente para proteger sua energia dos padrões que antes te destruíam. Significam que você aprendeu que a compaixão sem discernimento é uma traição a si mesmo. Pense nisso. Se eles voltam e você cede rapidamente, que mensagem você passa? Que seu amor é incondicional a ponto da autodestruição, que eles podem te quebrar, te abandonar, te desrespeitar e, mesmo assim, esperar que você os receba de braços abertos. Que façam o que fizerem, você sempre estará lá. E, mais uma vez, eles confundirão seu perdão com permanência. Mas quando você se mantém firme em sua confiança tranquila, quando você leva o tempo que precisa, quando você testa as ações, em vez de se apegar às palavras, você muda a dinâmica. Você deixa claro: minha paz não é uma sala de espera. Meu coração não é um pit stop. Minha presença não é um produto que você pode consumir quando lhe convém. Os estoicos nos ensinam que o amor sem razão é fraqueza, mas o amor com sabedoria é força. Isso significa que você pode perdoar sem reabrir a ferida. Você pode desejar o melhor para alguém sem deixá-lo voltar. Você pode entender por que ele voltou sem sacrificar seu crescimento pelo conforto dele. Então, da próxima vez que ele bater à sua porta, lembre-se disso. A necessidade pode imitar o amor, mas só por um curto período de tempo. E se você abrir a porta muito rápido, descobrirá a imitação quando for tarde demais. Não confunda fome com devoção. Não confunda desespero com transformação. Não confunda arrependimento com mudança, porque o amor não se demonstra com o seu retorno. O amor se demonstra no que você constrói, de forma constante após o retorno. E até que você perceba que se protege com limites, você não vai guardar sua paz interior. Não vai honrar sua autoestima. Confundir necessidade com amor é o que faz com que o ciclo se repita. Reconhecer a diferença é o que permite que você finalmente se liberte. O momento em que eles voltam é o momento em que seus limites são testados. É fácil perdoar. É tentador acreditar. Parece natural abrir a porta. Mas os limites são a linha entre a sabedoria e a traição a si mesmo. A maioria das pessoas pensa que os limites são um castigo. Elas imaginam que o silêncio, a distância ou dizer não é uma forma de vingança. Mas, na verdade, os limites não têm a ver com eles. Os limites têm a ver com você, com proteger sua paz interior, com honrar sua autoestima, com garantir que sua cura não seja frustrada pelas mesmas mãos que uma vez te quebraram. Quando você diz não a alguém, você não está sendo frio. Você está sendo claro. Você está declarando que seu coração não é mais um playground para o ego dessa pessoa. Você está dizendo: eu não sou um recurso, não sou uma fonte inesgotável. Não estou aqui para preencher o vazio que você se recusa a enfrentar. E aqui está o paradoxo. As pessoas que antes te davam como certo, muitas vezes vão te chamar de egoísta quando você finalmente escolher por si mesmo. Mas a sabedoria estoica nos lembra: ninguém é mais generoso do que aquele que protege sua paz. Porque quando você para de se dedicar aos lugares errados, você começa a se dedicar a si mesmo. E só então você pode dar de forma autêntica, sem ressentimento, sem esgotamento. Os limites protegem você dos ciclos. Sem eles, você cai no mesmo loop. Eles te machucam, vão embora, voltam, te consomem e você se quebra novamente.
Os limites quebram o ciclo, impedem a repetição, transformam sua dor em sabedoria. Mas aqui está a verdade mais profunda. Os limites não apenas protegem você dos outros, eles transformam você, porque cada vez que você os impõe, fortalece sua disciplina psicológica. Você ensina a si mesmo que é forte o suficiente para suportar a solidão. Em vez de se contentar com a toxicidade, você demonstra que está comprometido com sua própria evolução. Mesmo que isso lhe custe conforto temporário, pense nos limites como portas, não como muros. Eles não excluem todo mundo. Eles simplesmente filtram quem tem acesso. Eles garantem que apenas aqueles que vêm com respeito, coerência e humildade possam entrar no seu espaço. Todos os outros ficam de fora, não porque você os odeia, mas porque se recusa a odiar a si mesmo, deixando-os entrar novamente. Quando alguém volta depois de ter te magoado, seus limites vão fazer essa pessoa se sentir desconfortável. Por quê? Porque ela estava acostumada a ter acesso fácil. Estava acostumado com o seu perdão, com a sua abertura, com a sua disposição de recomeçar. Mas quando você muda as regras, quando exige mais do que palavras, quando não cai mais na urgência, o direito dele fica exposto. E nesse desconforto, suas verdadeiras intenções são reveladas. Uma pessoa que está realmente arrependida respeitará seus limites, esperará, ouvirá, demonstrará com ações coerentes que mudou. Mas uma pessoa impulsionada pelo ego ou pela necessidade irá desafiá-los. Ela vai fazer você se sentir culpado, vai fazer você tropeçar, vai pressionar você ou se afastar no momento em que perceber que você não vai seguir as regras antigas. E aí você tem sua resposta. Seus limites não apenas protegem você, mas também os desmascaram. Eles revelam se o retorno deles é amor ou consumo, crescimento ou ego, devoção ou desespero. Por isso, os limites não são um fardo. Eles são o seu poder. Eles transformam o seu não em uma declaração de amor próprio. Eles transformam o seu silêncio em um escudo. Eles garantem que a sua cura não seja algo temporário, mas uma norma permanente. Lembre-se, dizer não significa que você não tem compaixão. Significa que sua compaixão finalmente amadureceu. Significa que você entende. Ficar sem parar, sem reciprocidade, não é amor, é autodestruição. Significa que você escolheu praticar a inteligência emocional para discernir entre quem merece sua energia e quem não merece. E quando você domina isso, algo incrível acontece. Você deixa de temer o retorno deles. As batidas na sua porta não te incomodam mais. Os pedidos de desculpas não te influenciam mais. O desespero deles não te lisonjeia mais, porque você construiu uma fortaleza de paz dentro de você, que ninguém pode invadir sem permissão. Essa é a beleza dos limites. Eles não só mantêm as pessoas erradas afastadas, mas também mantêm a versão correta de você mesmo. A versão que valoriza a paz acima do caos, o respeito por si mesmo acima da aprovação e a evolução acima da repetição. Então, da próxima vez que alguém voltar, lembre-se disso. Você não pode machucá-lo, mas ele vai curar você. E no final das contas, curar a si mesmo é a forma mais elevada de amor que você pode praticar. Quando alguém que te magoou volta, espere barulho, espere perguntas, discussões acaloradas, explicações, espere lágrimas ou acusações. Algo, qualquer coisa que mostre que ainda importa. Porque para essa pessoa, a reação é sinônimo de relevância. Mas e quando você não reage? Quando, em vez de barulho, você oferece calma? Quando, em vez de mostrar seu valor, você o encarna? É aí que toda a estratégia deles desmorona. Porque nada desarma o ego e o desespero mais rápido do que a confiança tranquila. A confiança tranquila não é arrogância. Não se trata de fazer alarde do sucesso ou de se gabar de como você é muito melhor sem eles.
É a segurança tranquila de que você não precisa mais da validação externa para conhecer o seu valor. É a postura que diz: eu me respeito demais para reabrir o que me quebrou. Pense nisso dessa forma. O silêncio diante do retorno deles não é vazio. É clareza. É uma declaração sem palavras. Eu não te odeio. Não preciso de você. Simplesmente estou além de você. Essa indiferença tranquila aterroriza aqueles que antes se alimentavam de suas respostas emocionais. Para as pessoas que voltam por ego, nada dói mais do que perceber que não tem mais poder sobre você. Para as pessoas que voltam por solidão, nada as assusta mais do que sua capacidade de ficar sozinho sem desmoronar. E para as pessoas que voltam por necessidade, nada as desestabiliza mais do que ver você em paz sem elas. A confiança tranquila expõe a verdade. Você nunca depende. Eles dependiam de você. E agora, com sua paz interior intacta, você não desempenha mais o papel de salvador ou espelho do ego deles. É por isso que a confiança tranquila é a arma mais poderosa que você tem. Você não precisa de vingança, não precisa humilhá-los, não precisa provar que seguiu em frente. Sua paz é prova suficiente. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu uma vez: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. A confiança tranquila é exatamente isso. É escolher não refletir o caos deles, não igualar o drama deles, não se rebaixar para ganhar uma batalha que não vale a pena travar. E aqui está o paradoxo. Quanto mais tranquilo você está, mais forte se torna o seu silêncio. Eles ouvem isso nas mensagens não respondidas. Eles veem isso no brilho que você exala. Eles sentem isso na ausência da sua atenção. Seu silêncio se torna um espelho, forçando-os a encarar o que perderam. Não porque você os repreende, mas porque sua vida sem eles é o testemunho do qual eles não podem escapar. Mas sejamos claros, manter a confiança não significa passividade. Não se trata de fingir que isso não te afeta, enquanto secretamente espera que eles voltem. Trata-se de incorporar um novo padrão, um em que sua autoestima se baseia na disciplina, em que sua validação vem de dentro, em que sua energia é investida apenas no que honra seu crescimento. Essa confiança é silenciosa, porque não precisa ser anunciada. Ela é visível nas suas escolhas, na sua compostura, na maneira como você não discute mais para ser compreendido. É a força de alguém que superou a necessidade de provar nada. E aqui está a bela verdade. A confiança silenciosa é magnética. Atrai o respeito daqueles que te subestimavam, inspira admiração naqueles que testemunham sua resiliência, desestabiliza aqueles que pensavam que podiam te quebrar e, o mais importante, protege você de cair novamente em ciclos de caos. Quando eles voltam e se deparam com sua confiança silenciosa, percebem algo que nunca esperavam. A versão antiga de você, aquela que tolerava, perdoava, dava sem limites, desapareceu. Em seu lugar, há alguém que encarna os limites psicológicos com elegância. Alguém cuja paz é inabalável. Alguém que sabe que se afastar não é fraqueza, mas sabedoria. Essa compreensão é o golpe final, porque eles não apenas perderam você, mas também perderam o acesso à energia que antes os mantinha vivos. E agora você não é apenas intocável, você é inesquecível. Então, da próxima vez que alguém que te magoou voltar, lembre-se da sua resposta mais poderosa. Ela não vem de argumentos, explicações ou mesmo do encerramento. Ela vem da presença tranquila que diz: não preciso provar nada, minha paz é minha prova. Essa é a confiança tranquila e é a resposta mais forte que você jamais dará. Quando eles voltam, a tentação é forte, as palavras soam diferentes. Desta vez, as desculpas parecem mais profundas, as promessas parecem sinceras. Afinal, uma parte de você se lembra do amor que você deu,
da história que vocês compartilharam. Uma parte de você se pergunta: talvez desta vez seja diferente, mas esta é a verdade que você não pode se permitir esquecer. Voltar atrás raramente leva você para frente. Abrir a porta novamente, muitas vezes, significa voltar para a mesma tempestade da qual você mal sobreviveu, porque alguém que realmente te valorizasse não teria arriscado te perder. Em primeiro lugar, a sabedoria estoica nos ensina que nada de nobre vem da repetição da destruição. O crescimento real significa recusar-se a voltar ao que te destruiu. E o amor real significa escolher honrar-se o suficiente para nunca se contentar com menos do que respeito, paz e reciprocidade. Quando eles voltam, o que realmente estão testando não é o seu perdão, mas o seu crescimento. Você aprendeu? Você se curou? Você elevou sua autoestima o suficiente para saber que o amor sem consistência é caos, que o afeto sem responsabilidade é manipulação, que palavras sem ação são vazias. Este é o ponto de inflexão. Você pode reabrir o ciclo ou pode estabelecer a regra. A regra diz: minha presença não está à venda. Minha paz não é uma segunda chance. Minha energia não é uma loja de conveniência onde você entra e sai. A regra diz: se você quer ter acesso a mim, é preciso humildade, consistência e respeito. E se você não pode oferecer isso, então você não pertence mais a este lugar. E aqui está o paradoxo quando você finalmente estabelece essa regra. Quando você escolhe sua cura acima do retorno deles, você deixa de ser o suprimento que eles podem consumir. Você se torna o destino que eles não podem alcançar sem se transformar. Você se torna a linha que eles não podem cruzar sem se elevar. Isso não significa que você guarda rancor. O perdão é um ato estoico. Ele te liberta de suas correntes, mas o perdão não requer reconciliação. Você pode liberar o ressentimento sem deixar de proteger sua paz. Você pode compreender a dor deles sem permitir que ela volte a entrar em sua vida. Você pode desejar o melhor para eles sem deixar de seguir em frente sem eles. E essa é a beleza do crescimento. Você não precisa mais deles para validar seu valor, porque sua cura já o demonstrou. Você não anseia mais pelo amor deles, porque cultivou uma paz interior mais profunda do que qualquer afeto passageiro poderia proporcionar. Você não teme mais a ausência deles, porque a solidão se tornou sua força, não sua fraqueza. Este é o momento em que seus limites evoluem da defesa para o ataque. Você deixa de se limitar a proteger sua energia. Começas a construir uma vida tão plena, tão cheia de sentido, tão alinhada com os teus valores, que quem te abandonou só pode observá-la de fora. E aqui está a verdade definitiva. A vingança mais dolorosa não é a vingança. É tu prosperando. É tu recusando-te a repetir. É tu escolhendo o progresso em vez dos padrões, a clareza em vez do caos, a liberdade em vez da familiaridade. É você se mantendo tão firme em sua confiança tranquila que o retorno deles não te perturba mais. Isso só confirma o quanto você cresceu. Porque eles podem voltar, eles podem bater à sua porta, podem chorar, podem se desculpar. Mas sua cura não é uma porta giratória. Sua paz não é uma sala de espera. Seu valor não é negociável. Eles não voltaram porque viram a luz. Eles voltaram porque você era a luz. E o mundo sem você era escuro demais para suportar. Mas agora que você se curou, agora que estabeleceu o padrão, sua luz não brilha mais para aqueles que antes abusavam dela. Ela brilha para você, para o seu futuro, para a vida que você está construindo além deles. Então, escolha seguir em frente, não voltar atrás. Escolha a cura acima da história. Escolha os padrões acima dos ciclos. E que esta seja sua última lição. O amor não implora por uma segunda chance. Ele se prova na primeira. Se eles te perderam quando importava,
então já te ensinaram tudo o que você precisa saber. Você não é mais a fonte de suprimento deles. Você é o padrão. E a partir deste momento, nunca olhe para trás. Então, aqui está a verdade. Eles não voltam porque te amam. Eles voltam porque perderam sua fonte de suprimento, porque não conseguiram substituir a paz que você trazia, porque seu silêncio ressoava mais forte do que o ego deles podia suportar. Mas sua cura não é para alugar sua paz. Não é uma segunda chance. Você já superou esse ciclo. Deixe-os voltar. Se eles precisarem fazer isso, deixa eles baterem na sua porta. Deixa eles esperarem, mas você não recue. Sua cura é seu novo padrão. Sua autoestima é inabalável e sua confiança tranquila sempre vai falar mais alto do que as desculpas deles. Lembre-se, você não é a fonte de abastecimento deles. Você é o padrão. E no momento em que você escolhe seguir em frente em vez de recuar, você obtém uma vitória que ninguém pode tirar de você. Se essa mensagem tocou você profundamente, não guarde para si mesmo. Compartilhe. Comente sua história e inscreva-se em Motivação Estoica Poderosa. Juntos, estamos construindo uma comunidade de força, sabedoria e paz interior inabalável. Sua cura é o seu poder. Agora viva-a.